Oi, gente, o programa Amigo Animal está começando, espero que vocês gostem. Vamos lá? No último dia 30 de outubro, num grande jornal local da cidade, a gente teve o prazer de encontrar um artigo intitulado A Fala dos Animais. Esse artigo se referia a uma matéria do programa Fantástico da Rede Globo de televisão, onde uma grande universidade do estado de São Paulo criou um programa de computador que consegue retratar o som dos porcos. Através desse programa, eles descobriram, como se precisassem criar um programa de computador para isso, eles descobriram que os porcos conseguem transmitir as emoções de amor, dor e felicidade. Esse artigo, escrito pela professora Lúcia Maria Teixeira Furlani, doutora em psicologia e presidente da Universidade Santa Cecília, eu quero agradecer porque a gente precisa tanto de pessoas formadoras de opinião, com essa sensibilidade que você teve em escrever esse artigo. E eu senti que nesse artigo, professora, tinha um desabafo. Eu queria que você dissesse para a gente o que você sentiu. Por que você escreveu esse artigo? Eu quero cumprimentar a todos, você também, Leila, pelo programa, que presta um grande serviço à comunidade. E eu realmente havia visto antes uma matéria que foi anterior ao Fantástico, que fazia referência à situação dos porcos, essa pesquisa de tradução do som dos porcos. E o que me chamou a atenção, mais do que esta pesquisa, que, enfim, como você falou, talvez a gente não precisasse de som do computador, era apenas olhar para os animais para entender o que eles queriam dizer. Mas, de qualquer forma, o que me chamou a atenção é que as condições em que os animais estavam não havia sido objeto da reportagem, não é? E então, isso me fez chamar a responsabilidade, eu que também como escritora, como educadora, procuro nos meus livros, procuro como educadora também passar para as crianças, para os professores que têm tantas ações em prol do ambiente, enfim, procurei expressar isso para as pessoas que não houvessem visto a reportagem. Os animais estavam colocados em uma situação totalmente inadequada, em compartimentos em que não possibilitava o seu movimento, né? E relembrar quais são os direitos mínimos básicos dos animais, as 5 liberdades básicas dos animais, que são ser livre de estresse e medo, livres de fome e sede, ser livres de desconforto, de dor e doenças, e também ter liberdade para expressar o seu comportamento animal e natural. E naquela situação que foi mostrada, na verdade, a TV fez referência apenas à pesquisa, sem chamar atenção, e aí eu vi, meu Deus, como nós estamos cegos, sem chamar atenção que às vezes as coisas estão tão claras e os animais são tratados de uma forma não adequada, não é? E que perfil, em se tratando, principalmente os abatedouros, esses locais onde os animais ficam confinados antes de serem abatidos, existem centenas de funcionários nesses locais. Como psicóloga, que perfil a senhora entende que tenha que ter um profissional que se propõe a trabalhar num local desses, em que muitas vezes, em alguns filmes, quem tiver coragem de assistir um filme chamado Terráqueos, que tem 5 capítulos que você pode acessar via internet, eu sinceramente não consegui mais do que 5 minutos, que retrata exatamente como esses animais são tratados em abatedouros. Mas o que mais me preocupa, que perfil têm esses profissionais? Será que justifica a gente dizer eles precisam de emprego? Eu acredito que, além desses profissionais, o que eu acho que me motiva é que nós, às vezes nós falamos, mas isso está tão distante de nós, o que eu posso fazer? Eu não estou lá. Mas, na verdade, nós temos muita força, nós temos força como consumidores. Cada vez mais o mundo e as indústrias que precisam vender o seu produto são alertados
Porque se eu não quero adquirir um produto, um alimento que não respeite a liberdade dos animais, não respeite os direitos básicos do ser humano, no qual às vezes estão também tratados como animais, não respeite o meio ambiente. Então, antes de mais nada, eu até vou responder a sua pergunta, Leila, mas eu acho que também é o seguinte, nós devemos nos questionar, porque às vezes, sem querer e por desconhecimento, porque como você não consegue ver esses filmes, eu também não consigo e muitas pessoas não conseguem, nós estamos distantes, não é? E esse artigo, as pessoas foram solidárias, eu acho que há uma consciência maior, não é? Mas, enfim, eu acho que nós podemos mudar isso. Esse foi o motivo do meu artigo, entre os vários outros que a gente escreve. Os livros também falam desse amor à natureza, de que somos todos uns e a gente pode, de uma forma modesta, mudar o mundo. Então, às vezes, essas pessoas que às vezes por ignorância, por necessidade, estão lá, acho que nós podemos ajudá-las também com a nossa fala, não é? Que também é o retrato da fala dos animais, a gente fazer com que eles possam viver em condições melhores, os animais e também aqueles que trabalham com eles, porque esse sofrimento passa para todos nós.